Bom, vamos dar continuidade, então, ao nosso trabalho de hoje. Nosso convidado é o professor Edson Vidal, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, USP. Ele concluiu o doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental em São Carlos pela Universidade de São Paulo em 2004. Atualmente é professor da Exalc, USP, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, coordenador do programa de pós-graduação em recursos florestais. Tem 23 artigos publicados em periódicos especializados e 7 trabalhos em anais de eventos. 2 capítulos de livro e 11 livros publicados. Isso traz a grandeza do professor Edson Vidal, que veio aqui conversar com a gente. Veio de Piracicaba, então ele vai falar economia tradicional e economia verde na Amazônia, com foco na questão do manejo florestal, que é a sua especialidade. O professor vai fazer sua palestra e aí ele combina com a gente como é que ele quer fazer as perguntas, se é durante, se é depois. E temos aí, então, a conversa com o professor até às 17h30, quando a gente encerra esse nosso encontro, tendo o próximo encontro dia 25 de maio, das 14 às 15h30, quando a gente vai ter a palestra do professor Hervé Terry, que vai falar para a gente sobre fronteiras, falar com a gente sobre fronteiras. Muito obrigada. Boa palestra, professor. Quero te convidar para... Vou deixar os microfones por aí. Quando a gente abrir para perguntas, vocês fiquem à vontade para fazerem as perguntas. Tudo bem? Eu e Hervé vamos controlar o tempo só para a gente não exceder às 17h30. Tá? Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui. Eu preferia, eu não sei vocês, da gente, para não perder muito a linha do raciocínio, que eu passasse tudo, vocês anotassem, no final a gente discutir. Pode ser assim? Não estou impondo, não. Viu? Eu nasci lá em Belterra, no oeste do Pará, tem um grupo ali que vai trabalhar no Tapajós, conheço um pouco aquela região. Mas aquela região é muito diferente da região próxima a Belém, que é muito diferente de Manaus, que é muito diferente do Acre, né? Então a gente tem diversas Amazônias. E pensar uma política pública para a Amazônia, às vezes, é complexo, né? Tem que levar em conta toda essa diversidade. Bem, hoje eu vou falar de... Eu não sou economista, já adiantando. É o que eu entendo de economia tradicional, que perdura até hoje na Amazônia, e o que a gente está falando, o que seria essa economia verde, as possibilidades dela. Alguns grupos aqui vão tratar de serviços ambientais, talvez uma alternativa, mas esperamos que essa política, não a nível mais local, brasileira também, em nível mundial, ela avance muito mais do que ela avançou até agora, né? Enquanto países como China, Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto, aí vai ser difícil a gente esperar alguma coisa. 2012 seria o prazo, todo mundo conhece isso, né? Passaram para 2020 e não sabemos o que vai acontecer até lá, né? O que eu fiquei sabendo recentemente é que a concentração em março aumentou para 400 ppm, a concentração de gás carbônico na atmosfera, e os estudiosos estão muito preocupados se essa quantia de concentração aumentar mais 50, o mundo nunca experimentou isso. Então, a gente pode ver coisas muito estranhas no mundo, né? Tomara que a gente não chegue nisso. Então, eu vou iniciar falando um pouco da contextualização da Amazônia. É um território extenso, tem 5 milhões de quilômetros quadrados, 60% do Brasil, população escassa, 21 milhões de habitantes, uma economia se baseia no setor rural e mineração, um PIB de 73 milhões, qualidade de vida, pobreza, IDH médio de 0,7. Mas aliado a isso, a gente tem uma riqueza de biodiversidade, né? 2.000 espécies medicinais usadas pela população local, como medicamentos, muitos a gente não conhece ainda. 1.250 espécies aromáticas produtoras de óleos. Talvez, se a gente levar a tecnologia, vou falar isso do ponto de vista de proposição, talvez seja uma alternativa para essa região, né? Eu vou falar rapidamente para relembrar como que ocorre essa dinâmica, como é que a gente perde floresta na Amazônia, né? Que a gente tem floresta, em seguida essa floresta ela é retirada para se implantar alguma atividade econômica ali,
E essa implantação pode ser um grande pasto, como o Volkswagen já fez na Amazônia, pode ser uma relação do pequeno para sobreviver, uma relação com o grande proprietário, por uma estrada, ele acaba negociando a retirada da madeira do seu lote para abrir aquela estrada. E todo mundo sabe, abrir estrada quando não é muito planejada, 10% da floresta que tem ali no entorno daquela estrada é perdida. Então é um primeiro caminho nessa dinâmica do desmatamento. Depois, antes da década de 70, essa madeira era queimada. Hoje, graças a Deus, ela é usada. Não totalmente de forma legal, a gente vai ver durante a apresentação. Mas é retirada a madeira daqui e depois dessa área é transformada em outro uso do solo. Predominantemente é a pecuária. 70% do uso do solo amazônico hoje é pecuária. Mas o que está acontecendo mais recentemente é um empurra de atividades, né? Em algumas regiões tem cana-de-açúcar, que vai empurrando a soja para frente. Algumas regiões, como a região de Paragominas, que eu trabalho muito, eucalipto está chegando, Mato Grosso, algodão. E uma atividade vai empurrando a outra, e a que está lá na frente, que é esta aqui, vai retirando a floresta, né? Então essa é a dinâmica do desmatamento que perdura até hoje. O único estado que tem algo um pouco diferente na Amazônia, em que o poder público está tentando chegar na frente, é o estado do Acre. Bem, aí o que a gente vê são situações como essa. Retirada a madeira, toca-se fogo nessas áreas para fazer agricultura. E aí a gente tem pobreza convivendo com biodiversidade, né? Então isso aqui são áreas que foram desmatadas, pessoas se estabelecem para fazer aí sua agricultura de corte e queima. Obviamente, depois todo mundo sabe o que vai acontecer daqui, vem um grande, compra essas áreas e depois faz pastos imensos, depois vem soja, e é essa que é a dinâmica na região. Bem, rapidamente eu queria mostrar para vocês o trabalho que a pessoa que criou o Amazon, o instituto que eu trabalhei, fez na década de 90, 94. Essa relação de você sair de uma floresta, do ponto de vista de biodiversidade, para uma pastagem. Você tem um espaço vertical de 40 metros, numa pastagem você só tem 1 metro. Do ponto de vista de espécies arbóreas, 100 a 50 é reduzido para 94, e daquelas bem resistentes a rebrotamentos. Pássaro de 3,67 vai para 14, morcego 22 para 10. Então a gente perde muita coisa que a gente nem conhece ainda, né? Nessa transformação. Bem, quais são, segundo Barreto, em 2008, fez um trabalho com o W. Rai, quais são as principais pressões que a região amazônica tem hoje do ponto de vista de atividade? A gente tem agropecuária, tem exploração ilegal, a siderurgia, mineração e garimpo, com relação mais pontual, estradas, hidrelétricas, crescimento populacional, assentamentos rurais e incêndios florestais. Não falarei de todas, mas gostaria de escalonar elas. Em primeiro lugar está a exploração ilegal, como eu falei ainda há pouco. Depois vem estradas. Em 2005 o Amazon fez uma avaliação e existia 72 mil quilômetros de estradas endógenas, estradas não oficiais, né? Então o empresário que está fazendo essa estrada na Amazônia hoje, né? Não é o poder público. Terceiro vem incêndios florestais, aliado com a exploração ilegal, e depois, obviamente, vem a pecuária. Bem, falar rapidamente da parte histórica da Amazônia. Como era a economia no século XVI e XVII? Economia incipiente, baseada na extração de produtos naturais da floresta. Vocês já ouviram falar de drogas do sertão, né? E fornecedora de produtos primários para a Europa. A gente vai ver que até hoje isso não modificou muito. A gente tem o ciclo da borracha, fim do século XIX até 1912. Pouco foi deixado, quem visitou Belém ou Manaus, vê lá o Teatro da Paz, muito bonito, Teatro Amazonas. E a borracha constituía, na época, 40% de todas as exportações brasileiras. E o máximo que a gente conseguiu produzir foi sapato de borracha. Então não saía mais o látex puro, saía o sapato. Mas esse rapaz aqui, Charles Goodyear, no momento, sei lá, fez uma mistura, borracha quente com enxofre e chumbo, e descobriu a vulcanização.
Aí, de novo, o Brasil perdeu essa coisa da exportação de sapato e começamos de novo a mandar para fora o látex, com a questão da borracha. E hoje todo mundo sabe o que aconteceu com a borracha, né? Para sobreviver, essas pessoas que trabalham com a borracha, o governo criou um preço mínimo. E região ali de Rondônia, região do Acre, as pessoas não querem trabalhar com a borracha. É interessante. Porque ao trabalhar com a borracha, caracteriza a sociedade como uma sociedade pobre. Tem esse preconceito, né? É interessante isso. Pouca gente tem interesse na borracha hoje. Tem um ciclo do minério, que perdura até hoje. Esses são os minérios que foram encontrados já na Amazônia. Ouro, estânio, nióbio, petróleo e gás natural, potássio, calcário, manganês, ferro, alumínio, diamante, cromo, lignito e urânio. O ciclo do minério inicial dos anos 60 perdura até hoje e, chamando a atenção um pouco aqui, que um grande desafio que a gente vai ter agora com relação às florestas públicas, a lei de floresta pública que foi criada em 2006, é que quem manda no país, a legislação, é o subsolo, né? E tem várias florestas nacionais em vias de ser aberta para concessão que tem minério. Então a gente vai ter uns conflitos aí, uns problemas um pouco complicados, logo, logo. A gente tem um ciclo da pecuária, que hoje é responsável por 60%, 70% da destruição da floresta. Isso aqui iniciou na década de 60, né? Em 70, em pleno regime militar, e dura, aliás, da madeira, que foi em 70, e em pleno regime militar, e dura até hoje. E eu vou falar um pouco da caracterização dos últimos números, já que é da minha área, isso aí, com questão da madeira. Tem um baixo rendimento de processamento, vamos imaginar aqui uma floresta, e contados os últimos números do Amazon, dos fatos florestais, o primeiro foi em 98, a região amazônica produzia 28 milhões de metros cúbicos. Essa madeira entra em qualquer um tipo dessas indústrias aqui, serraria, laminadoras, fábricas de compensado ou beneficiadoras. E depois sai a madeira que realmente é feita, não tem nada de madeira aqui, né? Uma mesa aqui em São Paulo, né? Então, observe, um rendimento de 38%. Isso significa quase 1 para 4. Então, a gente precisa de 4 metros cúbicos para gerar um de madeira. Então, a gente está produzindo mais resíduo do que madeira hoje, né? Vamos ver mais próximo. No 2004, a Amazônia produzia 24 milhões de metros cúbicos, passou por essas indústrias, gerou 10, aí deu uma melhoradinha, 10 milhões de metros cúbicos de madeira, com um rendimento de 42%, que eu ainda tenho dúvida se realmente a gente está chegando nisso hoje. Eu conheço indústria na Amazônia, que a relação é 1 para 8. Talvez eu não possa falar outro número, senão vocês vão cair de costa aqui, 1 para 15. Então, porque o mercado internacional, ele dita, tem um risquinho na madeira, ele não quer mais. E aí você recorta, e obviamente isso significa muito mais pressão sobre a floresta, né? Essa relação saindo de 38 aqui atrás para 42, se a gente fizesse um cálculo rápido, nós poderíamos salvar 950 mil árvores. Só essa mudança. Vamos para o último número agora que a gente tem, que baixou muito a produção de madeira na Amazônia, de 14 milhões, eram 24 para 14. Né? Isso gerou 5,8. Uma notícia interessante aqui é que se manteve ali o rendimento, né? Isso é muito bom. E aqui, uma informação não somente da produção, mas de outros aspectos que são importantes. Por exemplo, a renda da indústria. Rendimento médio saiu de 38 para 42, foi para 41. Número de polos. Polos é um método, uma metodologia que o Amazon criou. Uma concentração, o que seria um polo? Uma concentração de indústria que produz cerca de 10 mil metros cúbicos de madeira em tora por ano. Isso é considerado um polo. Então, existia 72 em 98, depois aumentou para 82 em 2004 e caiu em 2009 para 91.
Número de indústria, 2.500, ali 3.000, depois 2.200. Receita bruta, 2,5 milhões de dólares, depois subiu para reduzir para 2,31 e caiu para 2,48. Número total de empregos, 353 mil para 344 e 203, para a gente ter um apanhado geral da importância desse setor, inclusive dos aspectos sociais, nas regiões onde tem atividade madeireira, né? Quais são as causas dessa destruição? Tem várias explicações para isso. Essa causa que o Amazon fala, né? Que houve substituição da madeira por outros produtos. Não sei se vocês já ouviram falar aqui em São Paulo, madeira de plástico. Então, esse é um produto que está sendo substituído. Não sei se consegue existir, né? Madeira de plástico. Não sei. Crise econômica de 2008 e, obviamente, também esforço intenso de fiscalização. Mas hoje, nós estamos exportando matéria-prima. Nossa commodity é a madeira, que vai ser agregação de valor em outro lugar, que não é aqui na Amazônia. Então, 72% da madeira serrada é de baixo valor agregado. É isso que vocês estão vendo aqui. E uma outra informação importante de Sobral, aqui em 2002, que ele veio analisar aqui em São Paulo o que aconteceu com a madeira que chegava da Amazônia. E um dado interessante aqui. 42% dessa madeira nobre da Amazônia tem sido usada para estrutura de telhados e casas. 28% de andaime e formas para concreto. Isso é um absurdo, gente. Trazer matéria lá da Amazônia para usar isso, né? E apenas 1% para móveis finos, casa pré-fabricada 3, forro piso 11, móveis populares 15. Então, realmente, por que não usar aqui eucalipto, né? Ou então alguma outra espécie plantada? Isso realmente é um absurdo. E agora tem várias estratégias. Eu sei que a WWF está trabalhando com as construtoras para evitar um pouco isso já há pelo menos uma década, né? Mas isso é um absurdo. Então, a maior parte da madeira amazônica é utilizada na construção civil ou outros usos de baixo valor agregado. Nova onda que tem agora na Amazônia, produção de commodities, pecuária, agronegócio, energia, minérios e produtos da floresta. A pecuária é basicamente carne, né? Agronegócio tem soja, tem algodão no Mato Grosso, tem arroz também, região de Paragominas, tem milho. Energia, vocês sabem, minérios, alumínio. E tem uma gama de produtos da floresta, como madeira, ainda borracha, indiroba, copaíba, castanha, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e o açaí, que é o campeão aí da exportação atualmente desses produtos extrativos da floresta. E aqui só para, do ponto de vista de economia, comparar esse dado, a gente fez lá do Acre, de pecuária com atividade de manejo florestal, que mantém alguma cobertura ali na floresta, né? E eu isolei aqui a minha receita líquida por hectare de pasto e hectare de floresta. Então, esse é o dado da Embrapa do Acre. A pecuária no sistema tradicional renderia por ano R$ 41, no sistema melhorado 148, no sistema avançado 296. O manejo praticado por comunidade 630 e o manejo madeireiro empresarial, obviamente que esse empresário está ganhando aqui por escala. Algumas comunidades estão também seguindo esse caminho, como Conflona, lá na Floresta do Tapajós, 1.800 e pouco. Então, por que não criar uma política pública para priorizar esse tipo de uso que ainda mantém vários serviços da floresta, né? Em detrimento de uma que não precisa de floresta, a não ser intensificar essas áreas de floresta que a gente vai intensificar a pecuária, como a gente já tem alguns exemplos interessantes na Amazônia. E aqui uma comparação de receita líquida por hectare de arroz, 582, gado de corte, 95, soja, 517, manejo madeireiro, que eu mostrei ainda há pouco, 630, e não madeireiro, 1882. Uma coisa, a partir de agora eu vou falar de um outro elemento, que a floresta não tem só madeira, também tem produtos extrativos, né? Que é o mercado de cosméticos, que poderia ser algo muito interessante para o país. Em 2012 foi cerca de 20 bilhões. A Amazônia participou apenas como produtora de matérias-primas de baixa qualidade. Continua aquelas coisas que aconteciam ainda no século passado. E aqui mais um exemplo lá do IBGE, que eu trouxe para vocês, dos principais produtos assim do Brasil aqui
extrativos, né? Primeiro lugar aqui está o açaí, e tem uma tendência de crescimento de 2008 para 2010. Depois vem o babaçu lá do Maranhão, depois a piaçava do Nordeste, erva mate de Santa Catarina, que reduziu, depois voltou a ter a mesma produção diante, carnaúba crescendo, castanha do Pará crescendo, e a carnaúba praceira reduzindo. E na Amazônia, são esses os produtos principais hoje que estão exportados. Açaí, castanha do Pará, o látex coagulado aí da seringueira, né? Palmito, copaíba, piaçava e pequi. E aqui a gente tem a quantidade do produto, o valor dessa produção e qual o estado maior produtor. No caso do açaí, o Pará, castanha e seringa, desculpa, o Amazonas, palmito, Pará, copaíba, piaçava, Amazonas e pequi, o Pará. E um dado de exportação lá do Amapá, que é um estado importante, se instalou há pouco tempo uma indústria de exportação de açaí para o exterior, principalmente para os Estados Unidos. Então, aqui no gráfico à esquerda, a gente tem toda a produção do estado, aqui, ouro 50%, minérios 10%, cavaco 34%, preparado de frutos, no caso açaí 2%, e desses 2% aqui embaixo, só dos produtos extrativos da floresta, com 6,8 milhões de hectares em 2008. O açaí contribuindo com 87% de toda essa produção, obviamente baseado em uma indústria que teve lá. E mais uma vez, esses produtos aqui, não sei se vocês já tomaram, né? Se vocês não são da região amazônica, né? Mas para mim, gosto de remédio esse negócio. Eu tomei lá na Flórida. Não gostei, mas os caras gostam, né? E o açaí não chegou ainda muito na Europa, mas nos Estados Unidos já tem um mercado interessante. Então, essa é um produto que pode ter um grande potencial. Bem, continuando com essa coisa dos produtos extrativos, 3 espécies aromáticas fazem parte da pauta de exportação, tradicionalmente na Amazônia. É o cumaru e a copaíba, a gente vende as sementes dela, e o óleo essencial de pó rosa, né? Ele entrou, inclusive, no anexo da site recentemente, mas que faz aquele famoso Chanel, que hoje a produção elevou os preços devido à entrada na CITES para 163, que é o valor de um frasquinho daquele, né? Então tem um potencial interessante também. Se nós processássemos esse produto, o valor poderia ser elevado em 10 vezes, mas falta tecnologia. Esse é o ponto, do ponto de vista de proposição, que eu vou falar mais para frente. E o uso da biodiversidade da floresta amazônica é uma alternativa real para suprir o mercado de óleos essenciais, em 2 bilhões, onde o Brasil participa como terceiro exportador de matéria-prima e 10º importador. E a maioria da exportação, 92%, é baseada nos óleos cítricos, subproduto da indústria de sucos. É daí que sai o nosso produto. Então, tem grande potencial aqui. E nosso país é o primeiro no mundo no mercado de perfumaria, segundo no mercado de cosméticos. E uma coisa interessante, de quase 1.700 empresas brasileiras, de produtos de higiene bucal, perfumaria e cosméticos, faturaram em 2009 24,9 milhões. Poucos os países emergentes conseguem isso. E esse mercado cresceu em média 10,5% nos últimos 14 anos. Não tem potencial para esses produtos. E outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, que o estado do Pará tem apenas 6 empresas que faz transforma esse produto extrativo, esse óleo, em uma outra coisa que vai servir para um sabonete, para um shampoo. A grande maioria está aqui no Sudeste, só que o produto está lá. Sabe qual é a estratégia que as empresas estão fazendo agora? Eles estão fazendo semi-beneficiamento lá e traz para cá. Tem empresa aqui em Santa Bárbara, tem várias empresas. Essa é uma área, para mim, que tem um potencial, e eu concordo com quem tiver interesse de ler mais sobre isso, o professor Barata tem um artigo muito interessante sobre isso, de 2012. E agora eu vou mostrar para vocês, já que eu estou falando de economia, como funciona a economia de um grande empreendimento na Amazônia que produz madeira. E depois, em números bem rápido, e depois de uma comunidade. E isso é um dado real. Uma empresa que explorou, há cerca de uns 5 anos atrás, 10 mil hectares de floresta. É pouco ou é muito?
Essa empresa está trabalhando hoje com 13 mil. Então, para a nossa região aqui, né, é uma área imensa, né? 13 mil. Então, a estratégia desse empreendimento é ganhar com escala. 10 mil hectares. Produtividade média vai variar aí. Comunidade, a lei permite até 10, de 7 a 10. Mas indústria pode chegar até 30, né? A lei permite tirar 30 metros cúbicos por hectare de madeira de valor. Então, a produção, já que são 10 mil metros quadrados, seria 170 mil metros cúbicos. Um rendimento dessa seria 30%, e no mercado internacional ela vende por esse valor, aí, 450 metros cúbicos no mercado nacional, internacional 1.625. Isso pode variar muito, esses valores aqui, pessoal. Em relação ao rendimento, e aí um dado chocante. Dos 170 mil, eu só vou aproveitar 51 mil, como tábua. Isso aqui tudo são resíduos. Então, isso a gente precisa melhorar muito. Setor industrial, amazônico, eu diria que tá esquecido. Assim. Eu trabalho muito com o manejo da floresta. Mas a gente precisa fazer coisas na parte industrial também. Enquanto a China pega casca de árvore e transforma, a Alemanha também em peças, a gente está tocando fogo nisso. Né? Então a gente está produzindo mais resíduos do que madeira. E isso realmente precisa melhorar. Depois eu vou falar especialmente dessa empresa, que ela está fazendo um bom uso, pelo menos, desses resíduos aí. Eu vou passar rápido, que só queria chamar a atenção para vocês o custo aqui por metro cúbico, de várias atividades que tem no manejo, que envolve o manejo. A gente tem aqui R$ 85 por metro cúbico. A gente tem custo da terra, taxa administrativa do IBAMA, planejamento de campo, todo o planejamento para mapear essas árvores na floresta, como retirar ela com trator, como arrastar, como transportar, nesse caso aqui, transporte por água também. Bem, custo da terra e os custos totais de uma atividade dessa. Custo da terra e da colheita, 85 por metro cúbico, o custo do beneficiamento, 465, é muito pesado e às vezes induz comunidades a fazerem o beneficiamento, mas o beneficiamento ele é muito alto e ele traz consigo grandes riscos, né? E a gente tem um problema no país ainda, que os pequenos não podem, por exemplo, se tivesse um país interessado em comprar madeira em tora, o Brasil não permite, desde 89, não é como a Indonésia permite, o Brasil não permite exportar tora. O produto tem que ser beneficiado, por mais que só aproveitando 30%, mas tem que ser beneficiado. Tem prós e contras com relação a isso, né? Custo do transporte fluvial 53 e custo total 603 dessa indústria. E os custos totais dela foram aqui com terra, colheita e beneficiamento 33 milhões, transporte 3 milhões, com custo total de 37 milhões. Ela vendeu 55% no mercado internacional e 45% no nacional. Teve uma receita bruta aqui de 55 e um lucro de 18 milhões. Uma receita aí do que ela tinha investido de 33%. Razoável, né? Mas precisou trabalhar com 10 mil hectares. Não é brincadeira trabalhar com uma área desse tamanho, não. Eu não gostaria de trabalhar com isso, não. Quantidade de equipe muito grande. Agora que eu vou falar do uso, que eu achei interessante dessa empresa. Inclusive, ela tem o protocolo de Kyoto, na parte energética, né? Então, vamos imaginar aqui uma floresta, que saiu a madeira, foi para a indústria, e depois parte dessa madeira foi para o mercado nacional e outro mercado internacional. E aqueles 119 mil metros cúbicos, ela utiliza numa termoelétrica, que gera energia para si próprio e vende o excedente para o município. Já chegou a fornecer 85% para o município. Hoje, acho que é 50%. O colega do Amazonas deve conhecer bem, saber de onde que eu falo. Mil madeireiros, exatamente. Então, para mim, na discussão da Rio+20, a gente chegou a colocar isso para a região da África, de outras florestas tropicais que precisam disso. Região do Acre, regiões isoladas, essa pode ser uma alternativa bem interessante. Ao invés de algumas hidrelétricas, como os companheiros ali vão trabalhar, né? Eu ouvi ainda há pouco. Bem, custo agora de manejo comunitário. Bem, os custos são um pouco reduzidos, eles não pagam a área, é uma reserva aqui, mas ficou um pouquinho alto, né? 167.
Eles utilizam aqui não trator florestal, trator agrícola, tem várias situações diferenciadas e também perdem muito por causa da questão de escala. E aqui a receita, os custos foi 8 mil, a receita 17, ele teve até um lucro razoável de 50% do investimento deles. Agora eu vou começar, falei até agora toda a parte da economia tradicional, mas, frisando como eu coloquei no início, essa economia perdura até hoje na região. Eu diria que a economia verde ela é muito nova, tem grandes possibilidades, eu vou citar alguns exemplos aqui, alguns de vocês vão trabalhar com isso, mas é uma coisa muito nova e a gente tem muitos desafios para frente ainda com relação a isso. Eu trouxe só um conceito aqui da ONU, do que seria essa economia verde, aquela que resulta em melhoria do bem-estar das pessoas, devido a uma maior preocupação com a equidade social, com os riscos ambientais e com a escassez dos recursos naturais. E, claro, toda essa questão da economia verde surgiu com esse dado alarmante aí da temperatura no mundo, que aumentou. Teve esse espaço de tempo aqui sem acontecer nada. Alguns falam que isso é coisa natural, mas é difícil de acreditar que seja natural, né? Subiu muito ultimamente. E alguns dados, só para relembrar vocês também, do nível dos oceanos, que foi feito na Flórida. Eu estou considerando aqui a estimativa de 2 graus, né? Se essa estimativa for, em 2050, 50% inferior, teria um aumento aqui de 1 metro cúbico. Algumas das áreas ali da Flórida, acho que Alabama aqui, seria o oceano aqui, o oceano estaria invadindo. Se fosse igual, em 2050, aumentaria 2 metros. Esse vermelho aqui é onde o oceano estaria levantando, né? Em 2100, se fosse menos 75%, aumentaria 4 metros. E se fosse igual ao que tem no relatório, é possível que seja maior do que o que está no relatório, aumentaria 8 metros. Eu diria que Rio de Janeiro, no Brasil, e Recife estariam em situação muito complicada também, nesse período. Só para relembrar um pouco todo esse conceito de onde vem da economia verde, né? E, obviamente, vem por causa da emissão de gases do efeito estufa. E aqui eu coloquei esse dado aqui do IPCC, mas para mostrar para vocês a importância do setor florestal e do uso da terra aqui, variando de 2% a 17% dessas emissões, junto com a agricultura vai aí para 30%. Então tem uma importância na emissão. E a partir daí começou a se discutir um melhor uso para nossas florestas, né? E aí surgiu o protocolo de Kyoto, iniciou a discussão na Convenção do Clima em 92, ele foi criado em 97, mas entrou em vigor em 2005, e a duração dele seria até 2012, mas como eu comentei ainda há pouco, vai até 2020. Não encerrou e entraram novas metas para 2020. Somente 23 países aderiram a esses objetivos. Bem, e essa redução das emissões, ela pode ser doméstica dentro do país ou com algum mecanismo de flexibilização, como comércio de emissões, mecanismo de desenvolvimento limpo, que eu vou falar um pouco mais para frente, e implementação conjunta dos dois acima. Bem, para relembrar também o que seriam serviços ambientais, aqueles serviços prestados silenciosamente pela natureza, relacionados ao clima, ao ciclo do carbono, hidrológico, beleza cênica, evolução do solo, biodiversidade e outros. E a preservação do meio ambiente tem que ser mais lucrativa do que a sua destruição. Se isso não acontecer, esqueça. Esqueça que eu já perguntei para produtores, pecuaristas na Amazônia, olha, se alguém chegasse aqui com você e lhe desse o mesmo rendimento que você recebe hoje da pecuária, você mudaria? Sabe o que ele me respondeu? Eu ia pensar. Então, se a gente não encontrar essas alternativas da economia verde, aqueles empresários eles não estão lá fazendo tudo aquilo para perder dinheiro, né? Eles estão ganhando alguma coisa com aquela atividade. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias para reverter esse quadro. Aqui é mais um conceito do CIFOR, que eu queria passar rápido. Isso aqui também. E
alguns dados que eu achei interessante mostrar para vocês. Estima-se que esse mercado movimenta no Brasil cerca de 11 milhões por ano. Claro que grande parte desses recursos, muitas das vezes, são de projeto fundo perdido, como do Fundo Amazônia. Então tem muito disso. Ou então, uma dada experiência que tem no Amazonas, que eu vou falar daqui a pouco, Bolsa Floresta recebe um recurso do Fundo Amazônia e gera esse recurso aí. A mudança de uso da terra é a segunda atividade que mais contribui para o aquecimento global. E no Brasil, os ativos naturais e serviços ambientais continuam seriamente ameaçados pelo modelo de desenvolvimento econômico atual, né, segundo a IPAM e Forest Trend. Algumas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês vêm de uma matriz que o Forest Trend vai ter um evento aqui em São Paulo dia 26, eles vão estar mostrando essas matrizes. É um resumo de todos os projetos que estão acontecendo hoje na área de economia verde no Brasil. Bem, eu sempre gosto de usar esse slide do professor Vigílio para explicar um pouco da importância de se ter essas atividades de serviços ambientais de economia verde. O que vocês observam aqui? Isso aqui é como vivem algumas pessoas na Amazônia, né? Então, são pessoas que vivem em situações muito precárias, convivendo com uma riqueza de biodiversidade ao seu lado, no seu quintal. Não somente aqui na Amazônia, mas nas outras florestas tropicais também. Eu, inclusive, fui filho de seringueiro da Amazônia. Meu pai foi seringueiro lá. Então, gente vivendo em condições precárias de qualidade de vida, leva as pessoas a serem convencidas para realizar o desmatamento ilegal, como para aquela sociedade uma tentativa de sobrevivência. É isso que acontece, e a gente tem que reverter esse quadro aí. E a importância da floresta amazônica, que fornece de 20% a 40% da umidade que forma o clima da região central do Brasil. Então, grande parte da agricultura do Sudeste depende um pouco disso. O professor Antônio Nobre tem colocado isso na imprensa, né, dos rios voadores. Das atividades que promovem o desmatamento da floresta amazônica, o cultivo da soja é a mais lucrativa, mas soja não precisa de floresta, né? Voltando aí para o protocolo de Kyoto, que isso às vezes gera alguma confusão, do ponto de vista de atividade de projeto. O que é aceitável hoje, é regulado no protocolo de Kyoto, é florestamento e reflorestamento. Todo mundo entende florestamento, né? Plantio de floresta onde não existia floresta antes, reflorestamento onde existia. É isso que é regulado hoje. RED não entra e melhoria do manejo florestal também não entra hoje, só no mercado voluntário. Tem muitos artigos na imprensa internacional saindo sobre RED, saindo sobre manejo florestal, para que, era 2012, mas agora 2020, essas iniciativas também entrem. E eu vou citar exemplo, não, acho que eu não trouxe de manejo florestal, mas de florestamento de RED para vocês, como que funciona. Bem, da parte de reflorestamento, aqui tem um gráfico para tentar facilitar a minha explicação. E aqui é o que seria, é uma estimativa do que deve ocorrer com o projeto de reflorestamento, no caso aí de carbono, né? Se eu não fizer nada no reflorestamento, ela vai ter esse padrão. Estimativa que ocorreria sem o projeto de carbono. E o que se considera para negociação é esse carbono tradicional aí. Isso no caso de reflorestamento. Agora no caso de RED, que é um pouco diferente, né? RED, você tem uma dada situação, se você não fizer nada naquela situação, ela vai ocorrer desta forma aí. No marginal, uma unidade de conservação que tem muita pressão. Aí o que eu consigo, como que eu consigo aprovar um projeto nessa linha? Eu falo para os financiadores que, olha, daqui a 50 anos eu vou manter essa área como floresta. Eu quero receber por isso, para as várias coisas que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu manteria e não perderia carbono. E é esse que seria o carbono adicional que eu comercializo. Então tem essa diferença de reflorestamento para projeto de redução de RED, redução de emissões de desmatamento e degradação, né? Essa que é a grande diferença de um para o outro. Bem, tem muita coisa acontecendo nessa linha, né? Incentivos econômicos para a conservação têm sido realizados, investimento com foco na valorização e reconhecimento da função desses serviços,
principalmente carbono, parte de água e biodiversidade, visando, obviamente, o bem-estar humano, implementado via mecanismo de mercado e fundos, esquema ou incentivo por pagamento por serviços ambientais, estão crescendo tanto da forma geopolítica como através das instituições. E como elas vêm surgindo, ou a nível político, legislação, no Brasil existe uma legislação, o Estado do Amazonas, o Estado do Acre, tem legislações sobre projetos de serviços ambientais, ou programa de projeto de REDD. Isso é um dado que vai ser apresentado ainda, passei só rapidamente para vocês conhecerem, e eu isolei a Amazônia, e existe na Amazônia hoje 36 projetos múltiplos, tanto de REDD como de reflorestamento e água, hídrico, especificamente hídrico 2, carbono 47, biodiversidade 1, que é no Maranhão, com floresta de mangue, agricultura sustentável, que eu fiquei surpreso, tem 34, e pecuária 2, que eu vou falar um pouco de um desse aí de pecuária à frente. Eu vou passar rápido, que isso é uma matriz, nem pedi permissão para ele para mostrar esses dois gráficos, então não vou mostrar. Que é quanto que gera em recurso todo esse projeto. Eles fizeram uma matriz para dividir, aí eu vou deixar para o dia 26. Importante, os projetos passam por processo de validação e verificação, com diversos tipos de consultas públicas, então tem certificação disso, né? Esse projeto geralmente surge a partir de acordos ou contratos de compra e venda de créditos antecipados, gerados com mensuração executada por entidades independentes, que confere qualidade e confiabilidade, obviamente a quantificação e valorização dos benefícios ambientais gerados. Mas eu diria que, disso tudo, do ponto de vista metodológico, o carbono, como está relacionado com biomassa, ele é o mais fácil de ser verificado. Às vezes é muito complicado você avaliar a biodiversidade. A água também não é tão complexa. Bem, aqui são as validações, né? Tem a validação do mercado aqui regulado, oficial das Nações Unidas, do Kyoto, e tem vários outros, inclusive em Piracicaba tem uma Flora, que faz a verificação do ponto de vista desse projeto voluntário, né? E o cenário, o que a gente tem de cenário nessa área? Não vai mudar significativamente, porque a gente vai ter que esperar até 2020, né? Existe uma grande expectativa para as novas rodadas da COP agora lá em Paris, mas se acontecer com Copenhague, eu fiquei muito decepcionado com Copenhague, não sei se eu vou ficar agora com Paris. Porém, pouco se espera de mecanismos nacionais nesse momento para o Brasil, tem pouca coisa. E não há evidência de estímulo para uma maior adoção de projetos de REDD como fonte de renda ou viabilizadores de uma cultura de sustentabilidade da atividade florestal. O que a gente vê é o que eu coloquei aqui. Que isso fortalece a percepção de que a viabilidade econômica das propriedades agrícolas está intrínseca na atividade agrícola. Então a gente tem que trabalhar com isso também, com os produtores, mostrando as alternativas para ele e não ficar esperando numa coisa que a gente não sabe se vai dar certo, né? Aqui um exemplo de projeto de REDD, que eu falei ainda há pouco. Então você tem à minha esquerda aqui a área com sua floresta nativa aqui. Ao longo de 100 anos, de 50 anos no caso aqui, você projeta e realmente você vai manter aquela área ali que está em marrom ali, como floresta. E você recebe para você fazer isso. Um outro exemplo, que é lá da Fundação Amazônia Sustentável, aqui são as várias unidades de conservação, algumas com muita pressão e outras não. No estado do Amazonas, isso foi baseado no artigo do Soares Filho, em 2005. Isso aqui é 2005, 2012 como estava. Esse amarelo foi a área que a gente já perdeu de floresta. Desculpa. Então, 2005, 2012. E ele fez uma projeção para 2050. Então, se não foi feito nada no cenário de sensoramento remoto, é assim que vai estar a Amazônia. E aí eles pegaram, foi criada uma Fundação Amazônia Sustentável, quando era o professor Virgílio Viana, em que foram criadas várias áreas em que ele está recebendo para que isso ali dentro não aconteça. O que se recebe? E aí vem um exemplo, que é o famoso Bolsa Floresta de lá. Ele tem 4 componentes. O componente é renda,
Ele recebe um recurso aí de várias instituições, inclusive o Fundo Amazônia. Tem um componente que é social, tem um componente que é para associação e tem um componente que é para família. No geral, são 1.400 famílias por ano. Muitas das vezes a gente fala, muito pouco. Mas para uma família pobre isso é significativo. Obviamente, se fosse mais, seria melhor. E o grande desafio aqui é que eles recebem recursos para isso, além de bancar com, por exemplo, aqui, escolas, serviços básicos, saúde, também tem que ter monitoramento, né? A grande dúvida que tem nesse projeto é o monitoramento. Daqui a 50 anos, realmente você vai estar monitorando? Então, essa instituição aqui recebe recursos da Coca-Cola, recebe recursos do Fundo Amazônia e de várias outras entidades. Bem, já viram falar em boi verde, pessoal? Existe a ideia de pecuária verde aí, uma iniciativa que tem em Paragominas, com preocupação ambiental, as propriedades estão sendo adequadas, tem manejo de pastagem, tem bem-estar animal. E Barreto, em 2015, baseado nessa iniciativa, ele fez algumas projeções. Se não aumentasse a área, derrubando mais florestas para pastagem, mas a eficiência da pecuária em 24%, globalmente poderia evitar o desmatamento em 2020 de 12,5 milhões de hectares. Se isso não for realizado, vai ultrapassar a meta do governo em 3,4 vezes. Então, aqui está um ponto chave, gente. Nossos produtores, muitos deles nunca sentaram numa escola, precisa ter capacitação, precisa ter um monte de estratégia aí para que isso não aconteça. E agora, finalmente, chegando na parte de proposições. Muitas delas eu já falei. Estimular o uso mais inteligente da floresta, política pública para estimular a produtividade da pecuária, como eu acabei de falar. E compensações por redução de emissões decorrentes do desmatamento pode ser um importante fator de financiamento de um novo modelo de desenvolvimento da Amazônia. E esse gráfico eu não gostaria de mostrar. Sempre nas minhas aulas eu mostro, mas eu não gostaria. De fato, isso aqui, para aquela última produção de madeira que eu falei para vocês, de 14 milhões, 47% vem de fontes ilegais, ou de desmatamento ou de exploração predatória. Mais 20%, que é do código, vai para 67%. Então, de manejo mesmo, a gente tem 33% e a gente não tem garantia se esses 33% sai do papel. A gente tem garantia que 5% sai e 2% que são certificados, que tem vários níveis de auditoria. Né? Então, eu gostaria que essa pirâmide fosse invertida. Né? Aqui está um problema grave. Se nós não conseguirmos resolver o problema da ilegalidade da madeira, ela está competindo de forma totalmente desleal contra manejo. Aqui no gasômetro, aqui em São Paulo, eu sei que empresário que faz manejo está lá tentando vender o seu produto, enquanto seu vizinho está vendendo com preço menor do que o dele. Porque ele conseguiu legalizar. Tem gente que eu acho que eu vi alguma pessoa do IBAMA que trabalha aqui. Ele está conseguindo legalizar o ilegal. Para mim, como as pessoas estão falando hoje, desmatamento zero. Para mim, eu falaria ilegalidade zero. Porque a gente poderia ganhar muito com isso. Exatamente sobre isso que eu queria comentar agora, que a gente tem especialista hoje em burlar a lei. Mas, né, nesse ecossistema, nesse bioma, a gente não tem especialista em fazer negócios sustentáveis. E aí eu vou vender meu peixe aqui. A gente está com uma iniciativa aqui no IEA de criar uma escola de negócio sustentável para a região amazônica. Como uma espécie de MBA em vários níveis. Um nível seria de MBA mesmo, tipo Harvard, tipo Yale, mas também para aqueles empreendedores locais. Por isso que está envolvido aqui o IFAM. A gente está num processo de preparação de proposta. Essa ideia já foi criada aqui no IEA há cerca de 2 anos atrás. E no final do mês a gente vai estar conversando com o BNDES para ver se ele vai gostar dessa ideia. Acendam vela, por favor, para que eles gostem. Bem, do ponto de vista da madeira, estimular estrategicamente o setor industrial madeireiro para a produção de produtos acabados. A gente tem que sair de mero fornecedor de matéria-prima para o mundo. Isso não vai resolver o problema. Desenvolvimento de tecnologia, né? No caso de cosmético, produzir óleos essenciais derivados de produto derivado.
também desenvolver tecnologia para isso. E aqui é um dado, me desculpe, que isso aqui não é o açaí, é o Jussara, que eu trabalho com Jussara na região de Ubatuba para a produção de polpa, semelhante ao açaí, ao invés de cortar a árvore para a produção de palmito. A gente vem trabalhando lá com uma instituição local. Avanço nas negociações em Paris, tomara que avance, que o Brasil crie mecanismos nacionais e maior adoção de projetos de rede, como fonte de renda ou viabilizadores de uma cultura de sustentabilidade na atividade florestal. Acho que a gente está numa nova fronteira, que a gente pode caminhar de fazer alguma coisa para as áreas alteradas ou para as áreas preservadas. Nas áreas alteradas, como eu mostrei o caso da pecuária, ganho de produtividade, sem necessidade de entrar em novas florestas. E nas áreas preservadas, a construção de uma economia tecnologicamente avançada de exploração da floresta. E, obviamente, uma política global de rede pode ser um importante fator no financiamento de um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Para mim, se isso não acontecer, a gente vai continuar tendo madeira ilegal, deixando a floresta muito susceptível ao incêndio. A gente vai ter o crescimento da pecuária extensiva, né, não intensiva. A gente vai continuar tendo incêndios florestais. A gente vai continuar tendo desmatamento em grande escala, como também em pequena escala. E, obviamente, sendo responsável pelas emissões aqui de 12% a 20%. E, obviamente, temos que levar em conta essas pessoas que estão ao lado desse patrimônio, né? Desafio de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? RED pode ser uma. E o grande desafio é as florestas devem valer mais em pé do que derrubada. Era isso, gente. Eu queria falar para vocês, estou à disposição para perguntas. Obrigado. Quem quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? A gente tem 2 microfones aqui. Vou pedir para vocês falarem seus nomes, né? E fazerem a pergunta. Nós temos 40 minutos. 40, né? 40 minutos, então, se puderem ser objetivos nas perguntas, para o professor Edson ter tempo de responder, a gente agradece. Oi, professor. Meu nome é Mariane. Eu estava olhando nos dados lá da Amazon sobre a extração. Eu não guardei muito bem os números, mas, sei lá, perto de 98 eram mais ou menos 10 milhões de metros cúbicos e perto de 2005 ele foi para 5. Devido ao que isso aconteceu? Aquelas razões lá de aparecimento de outros produtos, madeira, plástico, alumínio. Professor, por falar no microfone. Desculpa. Alumínio, madeira de plástico, a crise econômica de 2008 e, obviamente, pressões de fiscalização. Isso é bem evidente. Mas, há pouquíssimo tempo, eu estava num evento lá em Piracicaba e conversando com uma pessoa que conhece bem o setor florestal, ele me falou uma coisa que eu ainda não havia pensado, que hoje a gente tem pouco apoio, a gente tem um grupo que estava interessado em trabalhar com isso, para manejo florestal. É nítido isso, eu trabalho com pesquisa com isso. Então, qual que seria uma das razões, por exemplo, para alguns países, como os Estados Unidos, ter reduzido o interesse ou mesmo a compra de madeira daqui? Porque nós não conseguimos resolver o nosso problema. A nossa madeira, a grande maioria ainda é ilegal. Então, quem vai querer comprar algum produto que está associado a isso? Então, tem esse fator, além daqueles que eu mostrei, acho que tem esse fator que tem que ser levado em conta também, né? A gente tem que fazer o nosso dever de casa, senão... E também, nessa linha de redução, tem toda essa questão da eficiência do setor, né? Acho que como o setor está hoje, está extremamente complicado. De você ter que
3 metros cúbicos de madeira que sai da floresta para gerar um de tábua, de produto que você pode fazer uma mesa, pode fazer um cabo de vassoura. Isso é inaceitável. Meu nome é Mariana. Eu estou um pouco confusa assim, em relação ao termo economia verde, né? Eu me lembro de um livro do professor Abramovay, que é muito além da economia verde, e do Economia Ecológica, que é do Martinez Allier. E aí, depois de toda essa explicação, eu fico pensando assim, se estaria a economia verde muito mais vinculada à otimização de padrões atuais de produção e distribuição desses produtos, e a economia ecológica propondo uma mudança de paradigma no sentido de que para que produzimos e como consumimos, né? Então, pensar todo esse processo produtivo vinculado à Amazônia com uma ótica mais de questionar como produzimos e por que produzimos, e se as políticas públicas que a gente desenvolve aqui de gestão territorial e de, enfim, produtos vinculados à Amazônia não tinham que se pautar, né, nessa variável de, por exemplo, interferir no mercado quando acontecem casos como aquele que você mencionou, né, que uma madeira nobre que vem da Amazônia é utilizada para fins pouquíssimo nobres no Sudeste, para os quais a gente poderia utilizar outros tipos de materiais. Então, a mudança de paradigma aí, será que não está nessa diferença? De fato, acabei falando das duas coisas, a economia verde aí com a ecológica também, em algum momento. Mas eu concordo, tem que ter alguma coisa, inclusive do ponto de vista da sociedade mesmo, né? Como que a sociedade teria o seu papel. Hoje, inclusive, queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem, nas suas casas, questiona quando sua mãe chega com um cabo de vassoura lá? Da onde vem aquela vassoura? De repente, você pode ter na sua casa um cabo de vassoura que a gente sabe que foi feita com trabalho infantil, com escravidão. Então, para mim, tem que ter esse outro arcabouço contribuindo. Estratégia que tem sido feita nessa linha, do ponto de vista mais de política pública, que não sei como é que está agora, não participei de nenhuma reunião esse ano, que é a Secretaria do Meio Ambiente aqui criou um cadastro, CAD, não sei se vocês já ouviram falar, de só entrar no estado de São Paulo madeira que fosse legal. Pelo menos aquela do ponto de vista documental. Outras iniciativas a nível global. Na Europa tem a FLEGT. E nos Estados Unidos a Act Leis, que são leis para não deixar entrar no Estado americano madeira de origem legal. Então são várias estratégias que a gente poderia pensar de estar criando para contribuir com isso, né? Não sei se eu fui na linha, não. Eu tenho duas perguntas. Uma é a mesma que a... Oi? Alô? É Pedro. Tá. Uma que é mais ou menos... Obrigado, hein? Na mesma linha da Mariane, que é naquela tabela que você mostra de exploração florestal, entre 98 e 2009, se eu vi bem, o rendimento em dólar, em bilhões de dólares, é o mesmo depois que a produção cai pela metade. A produção cai de 28 para 14 e o rendimento em dólar é o mesmo. Eu queria entender um pouco isso, se foi busca de produtos de mais qualidade. E outra pergunta é mais uma observação. Semana passada teve uma discussão do programa Agricultura de Baixo Carbono, né? E a grande decepção é a região norte, de novo. Não que não tenha financiamento, o que não tem é título da propriedade, entendeu? Então o Banco do Brasil não pode financiar alguém que não tem título, entendeu? Então foi altamente... Então uma questão básica é a questão agrária.
Não dá para financiar alguém que não é dono da terra, ou que se diz dono da terra e não tem o título da terra, uma prefeitura que está inadimplente com o tesouro. Existe uma inadimplência e uma ilegalidade na Amazônia que impede que o financiamento se concretize. Não é falta de financiamento. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental, entendeu? Para construir qualquer tipo de economia. Né? Você tocou no ponto-chave, que eu acabei nem trazendo pela complexidade dele, e eu concordo plenamente com você. A questão fundiária é um caos na Amazônia. Inclusive tem dúvida se a área pública ela varia ali de 24 até 40. Então além disso, as situações de andares, né? Muju, no estado do Pará, tem propriedade que tem vários andares. No Acre, tem essa questão também. E eu conheço um colega daqui, sério, que tentou trabalhar com manejo, que ele utiliza a madeira na engenharia civil dele aqui, e o maior obstáculo dele foi realmente encontrar uma propriedade legal. Esse é um problema seríssimo. Aí eu fiquei pensando, eu ia iniciar uma pesquisa em Ubatuba, São Luís do Paraitinga, no Parque da Serra do Mar. Eu fiquei surpreso com isso, porque eu pensei que não tivesse mais para cá também questão fundiária. Lá tinha mais ou menos 100 hectares de área de eucalipto grande, e a gente ia encontrar alternativa para tirar aquele eucalipto. Ele ia para a empresa, que está dentro de uma unidade de conservação, e aquela área ia ser doada para o governo. Você sabe por que esse projeto não foi para frente? Porque apareceu um outro dono dessa área. Então, em Tupi, lá perto de Piracicaba, tem questão. Obviamente, são questões aí muito pequenas quando a gente compara com a Amazônia. É realmente um caos. Tem que resolver essa questão. O outro ponto seu foi questão econômica lá, né? Como se manteve foi renda bruta ou foi renda líquida? Não lembro. Rendimento bruto da indústria. Ela se explica por um pouquinho só de produtos acabados, pisos. Se instalou algumas indústrias próximo ali a Belém, que estava produzindo piso. E também que muitas indústrias elas estão se especializando em cortar um número menor de espécies. Então, eu conheço indústria que há cerca de 2 décadas atrás trabalhava com 60 espécies. Eles reduziram para 30, porque eles não tinham garantia de mercado para essas 60. Isso tem efeito econômico e tem efeito ecológico, nisso aí que eu estou falando para vocês. Reduziu. Ele só tem as 30 que ele tem garantia de um excelente rendimento. Mas, pelo contrário, a pressão sobre o número de espécies, tem vários biólogos aqui, é altíssimo. E isso está se repetindo. Eu já conheço algumas indústrias que estão partindo para isso. Para reduzir o número, para ter aquelas espécies que ele tem garantia de que ele não vai lá na floresta, gasta tudo aquilo que eu mostrei aqui e não consegue vender. Esses são os 2 aspectos que eu poderia responder para esse seu questionamento. Professor, a minha dúvida é em relação à sustentabilidade em si do próprio plano de manejo. Assim, eu sempre tive dúvidas porque vende-se a ideia, né, de que aquela área manejada, depois de 25, não sei, 30 anos, ela poderia ser explorada novamente, né? Decorrido esse prazo, acho que de 30 anos, ela teria potencial madeireiro para ser novamente explorada. Isso de fato, isso digamos é empírico, existem evidências, estudos científicos nesse sentido. Quais são as experiências concretas que, digamos assim, confirmam isso ou não, né? Começa o nome? Eduardo, eu gostaria muito de estar discutindo aqui isso. Essa é exatamente a minha área, que é entender a sustentabilidade do manejo. Eu tenho trabalhado com isso, eu acho que a estratégia do manejo madeireiro futuro é a gente pensar em grupo de espécies para manejo. Algumas espécies
pode até recuperar em 30 anos, mas algumas espécies vão precisar de muito mais tempo. E talvez serviços ambientais, projeto de rede, por isso que eu coloquei aqui melhoria do manejo, em que isso pode ajudar ao empresariado esperar, por exemplo, 100, 120 anos para a recuperação daquela espécie. Então essa é a minha área de trabalho, eu trabalho com isso. Eu tenho dados da Amazônia que eu acompanho o desenvolvimento da floresta há 20 anos. Então a gente fez a experiência em 93 de áreas com exploração predatória e com manejo. O que os dados têm mostrado? Em análise com modelagem que a gente usou ecológica e matemática. Algumas espécies conseguem, mas muito pouca, nesse espaço aí que a receitinha de bolo da lei coloca, 25 a 35 anos. Mas a grande maioria não vai estar presente no segundo ciclo. E isso vai ter um efeito significativo na renda daquela área. A gente está agora trabalhando com o impacto daquilo na renda. Algumas pessoas não se preocupam com isso. Por exemplo, de no segundo ciclo não ter um IP, por exemplo. Eu me preocupo. Porque o IP hoje, no mercado internacional, madeira beneficiada, ela está a $1.700. Imagina você não ter esse IP no segundo ciclo. Seu rendimento vai ser muito inferior ao primeiro. Mas tem gente que não quer ouvir isso, não. Boa tarde, meu nome é Matheus. Minha pergunta pode ser tomada como uma observação, uma crítica mesmo, que, assim, apesar de saber que a tua exposição é mais técnica, né, eu senti, em alguns momentos, falta de colocar mais em evidência a questão dos saberes locais também, na questão da gestão dessa madeira, dessa floresta e tal. E também, quanto à questão das bolsas, né, por exemplo, Bolsa Floresta, Bolsa Verde e tudo mais, eu acho que aí tem um problema também relacionado aos modos de vida dessas comunidades, né? Porque muitas vezes esse olhar de fora, que muitas vezes é colonizador, ele tende a destruir determinados modos de vida, né, a partir de uma visão que é de fora, né, de que derrubar uma árvore é um crime, né, mas para aquele tipo de racionalidade talvez seja fundamental para a reprodução social e física, né? E também questionar isso, né, de que será que realmente isso está se prestando à sobrevivência dessas comunidades, né? Enfim, são questões assim, mais ou menos nesse sentido, né? De tentar observar a Amazônia com olhar menos colonizador, né? Mas, enfim, eu entendo também que a tua apresentação está muito nesse sentido de entender qual é o papel da economia da Amazônia de uma maneira mais nacional, mais global, tudo mais. Mas eu também fiquei me questionando muito isso, né? Esses saberes, eles não são levados em consideração, né? Vão pensar a economia, mas vão pensar a sociedade também, né? Enfim, é isso. Se eu deixei despercebido isso, peço desculpa, porque eu, inclusive, falei que eu sou filho de seringueiro de lá. E, claro, meu pai chegou até a ser vereador depois, mas eu nem queria falar disso, né? Mas, na minha opinião, a gente tem duas linhas de raciocínio com relação à economia, né? Essa importada, em que as pessoas vão receber recursos, e muitas das vezes, em algumas unidades de conservação, aquelas pessoas, mediante aquele sistema produtivo, capitalista, o que ela vai fazer? O que é que ela vê de legal para ela? É o empresário que passa numa Hilux na frente da casa dele. Então, ele quer aquilo. Existe uma ideia de pecuarização na Amazônia, né? Então, eu não queria que meu raciocínio fosse nesse sentido. Mas isso pode acontecer, mas a gente não pode também esquecer, por outro lado, da importância do recurso florestal para aquela sociedade. Então, perder aquele recurso significa perder 60% do que ela utiliza como medicina natural, como várias coisas, como alimento.
Então, são duas coisas muito diferentes, né, de se pensar. E para complementar, se aquela sociedade, se aquele pequeno extrativista, se você não se colocar ao lado dele e caminhar junto com ele, esqueça que não vai ter impacto nenhum. Então, me desculpa se eu deixei passar despercebido isso. Né? Eu me chamo Maiká. É sempre bom ter um vizinho apresentando no espaço, principalmente um espaço como esse do IEA, né, que é um espaço bem importante aí de debate. A minha questão é justamente sobre, acho que o Pedro já começou a levantar essa questão fundiária, né? Assim, me chamou bastante a atenção a questão da Mil Madeireiras, né, que pertence ao grupo Precious Woods, que por um acaso a minha dissertação de mestrado trabalhou um pouco essa perspectiva agrária ali daquela região justamente onde a Mil Madeireiras atua, que é um grupo que tem, né, uma concentração fundiária razoável, né? Eles têm hoje, se a gente acessar o site deles, talvez tenha aumentado, mas na época quando eu acessei eram 470 mil hectares, né? Se a gente colocasse um lote né, em linha com o outro, daria Manaus a Boa Vista tranquilo e passaria um pouquinho, né, por uma faixa de 5 quilômetros de largura ainda, né? Então são 700 a 800 quilômetros se a gente alinhasse. Então, a Mil Madeireiras também eu acho que é um exemplo interessante para se discutir isso, porque ela, quando ela entrou em conflitos ambientais com a instituição que faz a fiscalização no Amazonas, que é o IPAAM, ela não procurou necessariamente se adequar. Ela foi fazer um conchavo, foi fazer uma apresentação na Câmara, ou melhor, na Assembleia Legislativa do Amazonas, para reconquistar a licença ambiental que tinha sido cassada por um problema ambiental, um crime ambiental qualquer que ela vinha sobreposição com comunidade, mas não só. Eles tinham colhido quariquari, que é uma madeira bastante cobiçada na Amazônia, tinham recolhido em área ainda não liberada e tudo mais. Conflitos fortes ali. E a minha pergunta era justamente, assistindo esses conflitos fundiários, justamente nessa Mil Madeireiras, assim, que tem um conflito, principalmente Presidente Figueiredo, fantástico, assim, né? Eu tenho acompanhado os agricultores ali, os camponeses dessa região. Se de repente uma das questões a se levantar nessa discussão não é justamente o limite à propriedade da terra, assim, fazer como outros países de economia capitalista também fizeram, né? Limitar a concentração fundiária, se isso também não seria uma medida com uma certa, como medida ambiental de fato, né? Porque uma empresa dessa acaba ganhando, por ter 700, 800 trabalhadores, acaba ganhando uma importância dentro do município pequeno como Itacoatiara, né, que tem um pouco menos de 100 mil habitantes, acaba tendo uma repercussão muito forte e acaba conseguindo sobrepor os seus interesses aos interesses ambientais e interesses dos próprios, da própria comunidade envolvida ali. Complexa, né? Mas tudo isso de aumento dessa escala, eu acho que ela já tem 500 mil de hectares ali. Mas limitar, acho que poderia ser algo interessante. O fato que a gente tem que levar em conta é o preço da madeira também, né? Tem esse efeito. Essas indústrias, elas acabam, muitas delas falindo, por diversos problemas, né? Muitos deles até administrativo, mas eu conheço pelo menos umas duas mais recentes, grande empresa do porte, um pouco inferior delas, que faliram. Então, para mim, o recurso madeireiro, que talvez seja por caminho de agregação de valor, poderia ser alterado. Eu acho que um dos efeitos para se ter grandes áreas, como eu demonstrei aqui, nessa questão de escala, é para o cara ganhar mais. E tem comunidades hoje na Amazônia seguindo esse mesmo caminho. Tem um exemplo.
de comunidade que atua muito semelhante a uma grande empresa que saiu de 100 hectares, hoje está com 1.600. Planeja, está com 1.000 hectares hoje, planeja explorar anualmente 1.600. Por quê? Porque o valor é tão pequeno para a unidade diária e ele ganha em escala. 1.000 ele ganha um pouco mais. Então tem esses fatores que precisariam ser levados em conta. Mas talvez a gente pudesse pensar isso do ponto de vista regional também, né? Uma região como o Acre tem um limite, a região do Pará tem outro. Mas, de fato, a gente tem duas tendências, que é essa de criação de grandes latifúndios, isso é latifúndio, né? Por essas empresas. E a outra estratégia, que do ponto de vista assim, de biodiversidade é interessante, vai ter uma grande área ali, apesar dos percalços de questões fundiárias que a gente sabe, a grande maioria tem esses problemas, a mil foi sob posição. Por outro lado, tem empresas que se instalaram nesses estados que não têm área, mas ela tem indústria e ela compra, por exemplo, de 600 fornecedores. Então a gente, por um lado, tem áreas que monta-se grandes latifúndios, por outro lado, a gente tem empresas com 600 fornecedores, que é um outro desafio também. Isso tem, em Belém, pelo menos tem. Do ponto de vista social, aqui, excelente. Eu tenho dúvida do ponto de vista de biodiversidade, de manutenção, de conservação. Então a gente tem que pensar em políticas, na minha opinião, para essas duas áreas. E um fator-chave nesse seu questionamento, eu acho que é o valor realmente da madeira. Então eles estão ganhando por escala. E é uma tendência na Amazônia, inclusive até do ponto de vista de comunidade. Talvez uma estratégia seja a coisa que eu fiquei martelando aqui, que pode reduzir isso, poderia até limitar como a sua sugestão, que é produzir produtos acabados, que o mercado internacional aceite. Por exemplo, hoje a gente está mandando madeira que a gente acha que está no nível razoável para a China faz um piso e a gente vai lá e compra da China pelo valor 5 vezes mais. Então por que a gente não produz isso aqui? Essa é uma estratégia que poderia, inclusive, limitar o tamanho da área, né? Mas como eu iniciei, é complexo. Não é muito simples. Uhum. Então, eu prometo que eu não vou voltar em casa hoje à noite. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar de perto o cabo das minhas vassouras para ver se cometi pecado. Não, mas outro dado chamou a minha atenção nas papas, que é, se eu lembro bem, 42% e 28% do uso da madeira é estrutura de telhado e andaimes. Então talvez seria interessante pensar numa estratégia bem pragmática, que eu lembro uns anos atrás, e provavelmente na época o senhor estava na Amazon, a Amazon e Amigos da Terra fizeram uma campanha para tentar convencer os compradores de madeira a usar mais tipos de madeira. Porque o mercado usava 5 ou 6 tipos, e aí tinha que ir na mata buscar, e aí destruía em média 7 árvores para uma que buscava. Pois é, se usasse 30 tipos de madeira, já destruía. Então fizeram um grande trabalho, muito bem feito, nas serrarias, para saber para que países estrangeiros era exportada a madeira. E chegaram à conclusão que 85% ficava dentro do país, e desse total, mais de 50% no estado de São Paulo. Então, talvez seria interessante, aí, suposição, já que estamos aí para pensar futuro e pensar política, uma política que incentivasse a construção civil a substituir estrutura de telhado e andaimes por andaimes de metal, por exemplo, reduziria drasticamente a necessidade de madeira, tiraria o incentivo para a madeira ilegal. E o senhor falou bem claramente que a primeira coisa é fazer isso. Talvez uma coisa bem limitada, bem pragmática, é melhor do que dizer, bem, deveríamos mudar a estrutura fundiária na Amazônia. Dizer isso e dizer nada é a mesma coisa, porque vai necessitar muito trabalho para chegar lá. Se a gente consegue fazer andaimes de metal mais barato, que aliás, na minha terra já não tem mais andaimes de madeira há muito tempo, que não tem madeira. Então, certamente tem maneiras de chegar a isso com incentivos bem localizados. Talvez
em vez de agir lá na ponta, seria interessante agir aqui dentro para cortar o mal pela raiz. Então, não digo que seja a solução, a panaceia para tudo, mas talvez seja uma maneira bem pragmática de atacar o problema onde ele é mais sensível. É uma boa estratégia. Eu talvez pensasse até em... A gente tem um eucalipto aqui que cresce rápido. Poderia ser uma estratégia interessante e deixar essa madeira realmente para um uso nobre. E esses estudos foram acertando o alvo, né? Foi acertando o alvo. Que todo mundo imaginava que toda a nossa madeira ia para fora. E realmente a própria Amazônia consome bastante madeira sua, né? E naquela época, foi a primeira estimativa, 20%. Hoje o Brasil, naquela época o Brasil exportava 15%, 16%. Hoje exporta 30%. Cresceu, é pouco ainda. Mais de 50% fica aqui. E naquela época, 20% da madeira vinha para São Paulo. E São Paulo consumia madeira mais do que qualquer país da União Europeia, da região amazônica. Então o problema estava aqui com a gente mesmo, né? A gente consome madeira. Talvez uma estratégia, eucalipto, ou então alumínio, alguma coisa. Uhum. Muito bom. Mais alguma pergunta? A sua conferência me faz pensar numa pequena fantasia. Um micro desejo, uma nano proposta. A questão das ervas medicinais. Eu me criei num bairro de Berlim onde foram experimentados os primeiros foguetes, mas também onde os meus avós tinham o saber tradicional de pessoas que se criaram em região montanhosa, e então a gente não tinha muitos recursos econômicos, então tinha a medicina caseira. O meu desejo seria, e isso teria que ser feito por biólogos, farmacêuticos, uma espécie de brochura que explicasse as diversas ervas medicinais da Amazônia, de preferência escrita por um acadêmico ou uma acadêmica junto com alguém de lá que domine esses. Toda vez que eu passo pelo Ver-o-Peso e as travessas ali, eu fico fascinado com a quantidade de ervas medicinais. Agora, o que me anima também a fazer essa proposta é a hora do chá. Todos nós tomamos chá em algum momento. Agora, em vez de ficar uma coisa exótica, eu imagino que poderia ser uma coisa cotidiana. Poderia ser até combinado com um pequeno programa de TV em que essa dupla, a acadêmica e a pessoa local, ensinassem a fazer chás com aquele know-how medicinal da Amazônia. Uau, interessante. Eu teria apenas poucos comentários sobre isso, né, minha área, mas eu participei de uma feira de negócios sustentáveis muito tempo atrás no Acre, em que eles fizeram um experimento com chá, e realmente era a barraquinha onde a fila era maior de produtos da floresta. De repente isso pode ser uma estratégia bem interessante. E tem umas espécies de louros que dão um chá delicioso. Não, com certeza, essa é uma estratégia interessante. Com chá. Bom, nós, em nome do Instituto Democracia e Sustentabilidade, do Instituto de Estudos Avançados e do Instituto de Energia e Ambiente, queremos agradecer a sua presença, professor Edson Vidal, pela palestra, pelo debate que instigou, que fez com que acontecesse aqui nesse espaço. Quero agradecer a presença do professor Hervé Terry, do professor Willy Bolle, e que continuem com a gente nesse projeto, de todos vocês. Muito obrigada por terem ficado até agora. E nos vemos dia 25 com a palestra sobre fronteiras do professor Hervé. Bom trabalho para vocês nos artigos. Sucesso. Muito obrigada.